Então, pessoal, vamos agora para esse segundo tópico de introdução ao método de elementos finitos que nós estamos vendo. Nós vimos a primeira aplicação, que foi para elementos de barra e modelagem de treliças, e vamos, de certa forma, rever aqui os mesmos passos, agora apenas aplicado a vigas, elementos de viga, que vai nos permitir também modelagem de pórticos. Então, nós vamos considerar aqui ainda aquela situação muito similar ao caso que nós vimos de viga, quando nós estávamos desenvolvendo ou a fórmula de flexão para as tensões, ou a equação da diferencial da curva elástica. Quer dizer, nós vamos usar a teoria, o modelo, né, cinemático de flexão de viga de Euler-Bernoulli, aquela que é adaptada a vigas longas. Isso aqui porque a situação mais simples fica mais fácil de ser desenvolvido aqui, numa primeira apresentação, mas só para vocês terem ciência, não há dificuldade nenhuma de construir uma formulação de elementos finitos de viga para o tipo que se chama modelo de Timoshenko, aquela em que admite vigas mais espessas, vigas mais curtas, que leva em conta efeitos desse cisalhamento transversal. Então, aqui nós vamos continuar com o modelo de Euler-Bernoulli, quer dizer, ainda a viga reta, uma seção transversal prismática. Nós vamos considerar um segmento aqui de viga, vou identificar como um elemento finito. Vamos usar um modelo de dois nós, igual nós tínhamos feito em barra, nas extremidades, nós 1 e 2, ou IJ, essa numeração local. E esses nós, eles vão ser considerados que são localizados no centroide da seção de cada extremidade. Isso é importante, porque todo o carregamento é aplicado nos nós. Significa que o carregamento que nós vamos aplicar será implicitamente aplicado no centroide da seção, nas extremidades do elemento. Então, a gente identifica também, de forma similar ao que foi feito no modelo de barra, identificamos um sistema local de coordenadas, eixos x barra, y barra e z barra. Também como antes, a origem desse sistema vai ser no nó local 1, o eixo x barra ele vai se estender em direção ao nó 2, quer dizer, ele vai ser axial. Esse eixo x barra ele estará ao longo da linha neutra, da linha centroidal da viga, daquele elemento. E nós vamos considerar aqui, com uma primeira apresentação, apenas o problema de flexão plana, quer dizer, todo o carregamento, as forças estarão contidas no plano XY e o momento fletor na direção Z. Então, a gente tem aqui a identificação dos graus de liberdade nodais. Nós vamos considerar 3 deslocamentos nodais. Então, por exemplo, no nó 2, nós temos o deslocamento transversal, V2 barra, e o deslocamento axial, que nós vamos introduzir posteriormente. Então, nós vamos fazer o trabalho em 2 etapas. Uma, nós vamos levar em conta apenas a flexão, e depois nós vamos incorporar na formulação o comportamento axial. Então, em flexão apenas, nós temos os 2 graus de liberdade, que é o deslocamento transversal V, V1 e V2 do nó, e o ângulo de rotação da seção, ou também significa o ângulo de rotação da tangente aqui no nó. Então, é o ângulo de rotação θ1 e o θ2. 4 graus de liberdade em flexão simples. Correspondentes a esses deslocamentos nodais, nós temos os esforços nodais de elementos finitos. Nós vamos ter o cortante, que é essas forças nodais transversais P1y e P2y, e os momentos fletores nodais, são esforços, são forças internas, M1Z e M2Z. Observa que todos esses 4 esforços, o sentido positivo deles são os sentidos positivos dos respectivos eixos. Então, para o cortante,
em ambos os nós, os valores positivos são no sentido positivo de y, e os momentos vetores são positivos aqui no anti-horário, porque é no sentido positivo de z. Uma observação aqui, vocês têm que ter claro, é que essas figuras que a gente faz nos textos os deslocamentos são exagerados, não são em escala. Lembra que as teorias que nós estamos vendo aqui são teorias linearizadas, teorias que são válidas apenas em pequenos deslocamentos e pequenas deformações e pequenas rotações. Quer dizer, esse ângulo nodal aqui não pode ser como está na figura, ele tem que ficar ali em torno de, no máximo, 3 ou 4 graus, convertido em radiano. E esses deslocamentos transversais não pode ser igual está ilustrado aqui. Tem que ser, no máximo, para o erro não ser muito grande na resposta, tem que ficar mais ou menos em torno de metade da própria altura da seção. Então, se a gente fizesse isso aqui em escala, seria quase imperceptível a diferença entre a configuração deformada e deformada. Por isso que se faz de maneira exagerada assim, correto? Mas esse é um dos testes que você tem que fazer quando você realiza a análise. Você faz uma modelagem, encontra uma resposta do programa de elementos finitos, você verifica os valores. Se os valores estiverem desse jeito aqui, aqueles próprios valores não terão validade, ou pelo menos não terão muita confiabilidade na precisão deles. Você pode supor que eles têm erros ali intoleráveis, erros de 20, 50 ou 100, alguma coisa, por cento. É uma das primeiras verificações que se faz. Se você faz uma modelagem com uma formulação que é elástica, então você tem que verificar no final dos cálculos se todas as tensões estão abaixo do limite de escoamento. Se estiver acima, seus resultados não têm validade. Então, esse é um hábito que tem que ser formado já desde cedo. Vamos começar com as nossas deduções. Você observa que nós estamos aqui ignorando, propositalmente, a possível presença de carregamento distribuído. Não significa que nós não vamos poder usar essa formulação de elementos finitos em problemas de viga que possuam carga distribuída. Então, a formulação não leva em conta carregamento distribuído. No entanto, isso vocês vão ver na sequência, nós vamos poder usar a formulação para modelar problemas de viga que possuem carregamento distribuído. Isso vai ter uma certa consequência, mas através de uma perda de precisão, tá? Que pode ser compensada com um refino de malha, uma redução de tamanho de elemento. Mas no momento aqui, no início dessa dedução, a gente considera que esse elemento aqui seja um corpo por si. Lembra que normalmente um elemento ele pertence a uma malha, um conjunto de elementos que estão conectados para modelar o corpo. Então, você pode ter uma viga com certo comprimento ou uma treliça inteira. Você pode pegar essa viga e modelar em um conjunto de elementos. Então, mas aqui vamos considerar que esse elemento ele tem um comportamento próprio. Se ele tem um certo comprimento e você aplica esses esforços aqui como se fossem carregamentos externos a esse elemento, então você aplica essas duas forças nodais e esses dois momentos aqui, então nós podemos buscar a relação, digamos, a solução, isto é, o campo de deslocamento resultante desse carregamento, desses esforços aqui. Essa solução da curva elástica pode ser obtida diretamente da equação diferencial da curva elástica. Então, se a gente parte aqui para o caso em que a carga distribuída é nula, a equação de quarta ordem, então nós fazemos aquele trabalho de antes, nós começamos a integrar. Integramos uma vez, então nós sabemos que essa primeira integral é menos o cortante, e o resultado da integral aqui vai dar uma constante C1. Você integra de novo, vai dar C1, C2, C1, tá? Até que você tem essas 4 constantes aqui, como a gente já fez isso bastante. A segunda derivada aqui é igual ao esforço de momento numa seção arbitrária. A primeira derivada é o ângulo de rotação, e assim você encontra essas 4 relações aqui, em termos de 4 constantes. Agora, a gente pode aplicar condições de contorno, isto é, condições nesse nó e naquele.
Outra coisa que nós podemos fazer é renomear essas constantes. Podemos chamar isso aqui simplesmente de uma constante A3, uma constante A2, A1 e A0. Então, escrever o polinômio de uma forma compactada. Quando nós fizemos isso aqui, já tem uma informação útil para nós, que é o seguinte: como deve ser a curva elástica de um elemento que está submetido a carregamentos que não são distribuídos, que são apenas concentrados nas extremidades. Bom, está colocado aqui. Se a carga distribuída é nula, a curva elástica automaticamente é um polinômio cúbico. Então, nós já sabemos que, para o nosso elemento finito, nós vamos ter que procurar funções de interpolação cúbicas. Da mesma forma como no caso de barra, nós utilizamos funções de interpolação lineares. Então, nós buscamos aqui como representar essas quatro constantes em termos... São constantes que vocês observam que descrevem um polinômio cúbico de forma quase que genérica. É claro que esse conjunto de constantes ela é dependente do carregamento. Porém, seria interessante a gente ter outras quatro constantes que tivessem um significado físico mais visível. Então, nós vamos querer reescrever essas constantes, ou reescrever esse polinômio, em termos de constantes que sejam os deslocamentos nodais da viga. V1, V2, θ1, θ2, que são quatro também, né? São quatro deslocamentos nodais e quatro dessas constantes. Como que a gente pode fazer isso? Usando esses deslocamentos nodais como condição de contorno do problema. Então, no nó 1, nós podemos dizer que existem duas condições de contorno, que V em x0, x igual a 0, deve ser igual a V1. E o θ em x igual a 0 deve ser igual a θ1. No nó 2, então, o V em L deve ser igual a V2 e o θ em L deve ser igual a θ2. Essas são quatro condições de contorno para essa equação aqui. Então, quando a gente escreve essas quatro condições aqui, vai formar um sistema algébrico. V1, θ1, V2, θ2. Está aqui essa coluna. E aqui a gente reescreve as coisas. Coloca x igual a 0 no polinômio, vai ficar a 0. Depois, para a derivada, a primeira derivada disso aqui, para o θ, coloca x igual a 0. Depois, para o v em x igual a L. E para o θ em x igual a L. Então, as quatro equações que nós colocamos em forma matricial. Igual nós tínhamos feito já naquele capítulo de integração de curva elástica. Então, nós temos os valores nodais em termos das constantes do polinômio e aqui essa matriz que é não singular, que pode ser, então, usada para resolver o sistema. Então, nós vamos ter uma solução às constantes A em termos dos deslocamentos nodais. Aí, o que se faz? A gente simplesmente pega essas quatro constantes A0, A1, A2, A3, e substitui aqui. Vai ficar assim, né? Ainda, o polinômio é organizado daquela maneira tradicional. Aquela maneira tradicional em que você agrupa, você organiza o polinômio em termos de potência de x. x3, x2, x1, x0. O que a gente faz na próxima etapa é reordenar isso aqui tudo, separando por deslocamento nodal. Então, nós vamos pegar tudo que multiplica V1, tudo que multiplica θ1, que multiplica V2 e que multiplica θ2. Correto? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. É o mesmo polinômio da curva elástica. Apenas que aqui eles estão organizados de forma separada. Essas funções que multiplicam cada deslocamento nodal é uma nova função cúbica. Então, tem quatro funções aqui distintas. Nós vamos chamar de φ1, φ2, φ3, φ4, que são quatro funções de interpolação. O fato é que a gente pode escrever essa curva elástica aqui, essa aproximação do deslocamento, dessa maneira que assume a forma de uma combinação linear. Isto é, nós podemos dizer que no problema real que você estiver resolvendo, essa função aqui é incógnita. Então você sabe que essa função que descreve o deslocamento em qualquer seção do seu elemento, ela vai ser uma combinação linear
dessas 4 funções de interpolação aqui, onde os coeficientes da combinação linear são os deslocamentos nodais. Então, agora, as incógnitas, para ter a aproximação de elementos finitos dentro do elemento, as incógnitas não é mais uma função. A incógnita agora é um conjunto de 4 escalares, que são os deslocamentos nodais no elemento. Certo? Aqui está explicitamente as 4 funções de interpolação. Essas funções aqui é o que vão ser usadas para construir a formulação de elementos finitos para viga de Euler-Bernoulli. Essas funções elas têm algumas propriedades, várias propriedades interessantes, que são muito boas para gerar a versatilidade do algoritmo, do método de elementos finitos, e facilidade de programação e tudo mais. Então, essas funções, por exemplo, a φ1 e a φ3, isto é, aquelas que estão associadas ao deslocamento transversal V1 e V2, essas 2 funções aqui, elas têm esse formato, esse e esse aqui. Qual a característica disso? Essa função aqui, ela vale 1 no nó 1 e vale 0 no nó 2, aqui. A função φ3, ela vale 1 no nó, nesse nó 2 aqui, e vale 0 no outro, dessa maneira aqui. Além disso, as derivadas de ambas essas funções são nulas nos 2 nós. Então, essa derivada aqui é 0 aqui e 0 aqui. As outras 2 funções, φ2 e φ4, elas são associadas aos ângulos, ao ângulo de rotação θ1 e θ2. Elas têm esse formato aqui, φ2 e φ4. Ambas são nulas nos 2 nós, como está representado aqui. A função φ2, a derivada dela é unitária no nó 1, e a função φ4, a derivada é unitária no nó 2, sendo que a derivada é nula nos outros 2 nós. Tá? Outra coisa, φ1 mais φ3 é igual a 1 em qualquer, quando você somar essa curva com essa, vai dar 1 em todo o elemento. Todas essas coisas têm consequências boas na hora que vai se ou fazer programação ou quando você vai fazer deduções de várias coisas, várias propriedades ou vários teoremas. Tá? Então é bastante bom isso aqui. Essas funções de interpolação, elas podem ser derivadas facilmente. Nós vamos usar depois isso. Porque você observa, se a curva elástica é aproximado dessa maneira, como que vai ser aproximado o ângulo de rotação? É simplesmente a derivada disso, a primeira derivada. O que significa a primeira derivada das 4 funções de interpolação, vezes os deslocamentos nodais. Então, a primeira derivada está colocada aqui. E o que acontece? Como que vai ser aproximado no elemento, dentro do elemento, o esforço e o momento fletor? Bom, esforço e momento fletor está aqui. O momento fletor é, basicamente, a segunda derivada do deslocamento. Então, se você faz a segunda derivada disso, você vai ter a aproximação de elementos finitos para o esforço de momento fletor de uma seção arbitrária do elemento. Então, está aqui já a expressão pronta da segunda derivada. E isso significa, então, o quê? Que a gente vai ter essa expressão aqui, principalmente essa que nos interessa bastante. Como é que vai variar, qual é a aproximação de elementos finitos do esforço e momento dentro de um certo elemento? Essa expressão aqui, que é a combinação linear dessas segundas derivadas aqui. Agora, se a aproximação do deslocamento é cúbica, a segunda derivada vai ser linear, né? Então, nós vamos ter uma aproximação de elementos finitos que vai ser linear no elemento, o que é previsível, já que essa aproximação é feita com a hipótese de que carga distribuída é nula. Então, qual a etapa, o desafio agora? É conseguir encontrar a questão de equilíbrio discretizada do elemento. Basicamente, nós precisamos encontrar uma matriz de rigidez que relacione os deslocamentos nodais com os esforços nodais. De novo, nós vamos ter 2 procedimentos para deduzir isso. Vamos colocar aqui, dedução 1.
Nós vamos obter a rigidez do elemento via o segundo teorema de Cassiliano, igual nós fizemos também no elemento de barra. Então, qual o nosso ponto de partida? Nós vamos usar o primeiro teorema de Cassiliano. Então, o ponto de partida é aquela expressão que nós tínhamos deduzido antes, da energia de deformação elástica de viga, de um segmento reto de viga, em flexão plana, submetido apenas a esforço de momento fletor mz. Isso aqui. Se a gente considera, então, a equação diferencial de curva elástica, essa de segunda ordem aqui, nós podemos relembrar o que a gente acabou de falar, que o momento ele é associado à segunda derivada do deslocamento. Então, basicamente, é associado a isso aqui, a segunda derivada das funções de interpolação. Então, a gente pode escrever a expressão do momento dessa maneira aqui. EI vezes essa aproximação aqui. Feito isso, nós podemos agora passar ao primeiro teorema de Cassiliano, que é o quê? Lembra, como que nós temos o enunciado do teorema? Nós temos, por exemplo, nesse ponto aqui, na direção y, nós temos uma força. Vamos considerar que seja algo externo ao elemento. E tem um deslocamento colinear, uma componente de deslocamento na mesma direção da força. Então, o primeiro teorema vai fazer uma relação entre essa força e esse deslocamento naquele mesmo ponto. Essa relação é essa aqui. A derivada parcial da energia em relação ao deslocamento é igual à força aplicada naquele ponto. Então, aqui nós temos 4 forças, 4 deslocamentos, nós vamos ter 4 expressões aqui. A derivada em V1 igual a P1, derivada em relação a θ1 igual a mz1, a mesma coisa no nó2. Aqui a gente já usou aquele procedimento, lembra? Em vez de a gente primeiro levar essa expressão ali dentro, fazer o quadrado, depois integrar, e aí em seguida diferenciar, nós vamos trocar a ordem da integração com a derivação. Então, primeiro eu vou diferenciar. Então, quando eu vier aqui, eu vou derivar isso aqui em relação a V1, o que eu vou fazer vai ser 2 vezes m vezes a derivada de m. Então, 2 vezes m vezes a derivada de m em relação a V1. Aqui é a mesma coisa, 2 vezes m vezes a derivada de m em relação a θ1. E a mesma coisa aqui. Então, agora é uma questão de a gente ir detalhando. Se a gente pega essa expressão do momento aqui, nós podemos colocar em separado a derivada, né, desse momento em relação aos valores modais de deslocamento. Então, a derivada de m em relação a V1 é igual a EI vezes φ1, duas linhas. Aqui. Derivada de m em relação a V2 vai ser EI vezes φ3, duas linhas. Então, agora é uma questão apenas, daqui para frente, de fazer apenas as manipulações de forma cuidadosa, né? O que nós temos que fazer? Pegar essas derivadas do momento e jogar aqui dentro, e pegar essa expressão do momento e também colocar aqui dentro de cada um dos termos. Então vai surgir, obviamente, 4 coisas bem longas. Por exemplo, a primeira expressão aqui, o P1, vai ficar isso aqui tudo. Onde esse colchete aqui é a expressão do momento, tem um EI aqui, e a derivada está aqui, φ1 duas linhas, e outro EI. Então, por isso que fica I ao quadrado. Esse I ao quadrado vai cancelar com esse EI, e aí nós vamos repetir algo similar para cada uma das 4 expressões. Então, as 4 aí. Então, o que eu fiz aqui para tentar colocar isso de maneira bem pausada? Fiz a distribuição desses produtos aqui. Então, fica... E coloquei essa notação com esse 2 aqui para indicar que é segunda derivada em x, para encurtar um pouco a notação, né? Então, eu tenho aqui o produto φ1, duas linhas, vezes φ1, duas linhas, vezes V1. O V1 eu posso colocar fora da integral. Está o V1 aqui. Depois eu tenho φ1 vezes φ2. Né? E esse θ1 eu coloco fora da integral. Está o θ1 aqui. Depois φ1, φ3 vezes V2. V2 está aqui, φ1, φ3 aqui. Então eu vou fazendo isso com paciência, para cada uma das equações. Aí eu passo a ter esse bocado de integrais aí. Agora, como é muito costumeiro, a gente dá nome aos bois, para encurtar a notação, tornar a coisa mais simbólica.
porque é muito comprido ficar levando isso aqui para frente. Então, a gente simplesmente diz que a integral, por exemplo, de φ1, φ2, né? φ1, duas linhas, φ2, duas linhas, vai ser chamado, quer dizer, isso vezes I, vai ser chamado simplesmente de K e J. Ou K12, no caso. Se isso aqui é φ1 e aqui é φ2, vai ser K12. Um termo genérico aqui dessas integrais vai dar um K e J. I para a linha I, quer dizer, I igual a 1, 2, 3 e 4, que é esse primeiro φ aqui, olha, φ1, φ2, φ3, φ4, e o segundo φ é o J. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos isso aqui de uma tacada só, nós temos a representação desses 16 termos de integral. De tal maneira que a gente pode reorganizar tudo isso aqui de uma forma matricial, enxuta. Esses 4 esforços viram esse vetor, os 16 termos aqui de integral viram essa matriz, e os valores de deslocamento estão aqui, V1, θ1, V2, θ2, estão aqui nesse vetor. Pronto. E ainda podemos compactar mais ainda, chamando isso aqui de P igual a K vezes U. Correto?